João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Ó Senhor,
Nós estamos aqui nesta manhã do Dia do Senhor para mais uma aula de evangelismo no Evangelho de João. Pedimos sua bênção, pedimos que o Senhor Espírito Santo nos dirija, Pai, para que nós possamos, baseado neste texto, falar da obra de evangelismo, das vidas como evangelistas e dos métodos, Senhor, que podem ser usados para evangelizar os nossos próximos. Senhor, que esses estudos sejam grande bênção para que nós possamos conhecer mais da sua vontade e levar a palavra ao nosso próximo e pessoas sejam salvas. Nós pedimos isso em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados em Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos para a nossa aula de hoje. Eu li com vocês o capítulo 10 e sempre lembrando que o trabalho de evangelismo, irmãos, é um trabalho de levar a mensagem do Evangelho, de respeito ao conteúdo do Evangelho de Jesus a quem não conhece o Evangelho de Jesus. E essa mensagem ela tem pelo menos 4 partes, não podem faltar. Uma mensagem sobre Deus, vocês lembram já? Uma mensagem sobre Deus, sobre o homem no pecado, sobre Cristo como Salvador do homem e sobre o arrependimento e a fé, a conversão. Então, são esses quatro aspectos que toda mensagem genuína do Evangelho, toda pregação genuína do Evangelho, anúncio do Evangelho, né, deve conter. E este nosso curso é usando cada capítulo do Evangelho de João com amigos, pessoas que aceitam, que nós sentemos com elas, e leiamos com elas um capítulo e expliquemos o Evangelho de Jesus através de cada capítulo do Evangelho de João. E pode também ser usado em alguma ocasião pública, como eu tenho dito para os irmãos, que alguém nos chame para... por exemplo, alguém chega a dizer, irmão, ore por nós aqui. Aí você aproveita também, não vai fazer um discurso muito grande, mas pode usar um ou outro versículo ou trecho do Evangelho de João para deixar ali a semente do Evangelho. Agora, a pergunta que eu faço sempre para vocês é o seguinte: nós temos sempre nas nossas aulas, de maneira bem objetiva, bem rápida, responder sobre como nós podemos usar os capítulos no evangelismo, quais são os ensinos dos capítulos para os evangelistas, ensinos úteis, tendo como maior exemplo de evangelista o próprio Senhor Jesus. E por último, qual o método que aparece em cada capítulo? São métodos legítimos para nós anunciarmos o Evangelho de Jesus. Este capítulo aqui, todo o Evangelho de João é muito evangelístico, mas este capítulo ele tem uma característica, porque ele está inserido logo em seguida a cura do cego de nascença, que foi expulso da sinagoga. E aí o Senhor Jesus Cristo acolheu aquele cego de nascença, e aqui ele se apresenta como bom pastor. O que Jesus está ensinando? Que ele é o bom pastor para o cego de nascença. E que ele é o bom pastor para todo aquele que nele crê. Ele veio para salvar as suas ovelhas. E ele está fazendo uma diferença entre ele mesmo e os que expulsaram o cego da sinagoga, religiosos que desprezaram aquele cego. O ex-cego, né? Foi curado. E o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é se comparando, dizendo assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então ele fala aqui do bom pastor, ele fala do ladrão e ele fala dos mercenários. E ele diz, eu sou diferente do ladrão, que o ladrão é aquele que vem roubar as ovelhas, que usa de violência. O mercenário é aquele que não tem interesse pelas ovelhas, real, quando viu o lobo, vai embora. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vocês estão percebendo a comparação, né, que ele está fazendo. Então ele está dizendo assim, olha, os falsos líderes religiosos, inclusive, que expulsaram o ex-cego, são esses classificados ou como ladrões, porque eles querem usurpar, né? Eles querem roubar, eles querem destruir as ovelhas, ou como mercenários que não se importam com as ovelhas. Mas eu não, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Então, meus irmãos, como é evangelístico isso, né?
Isso aqui eu acho que é muito interessante nós usarmos isso. Por exemplo, vou dar aqui uma sugestão para vocês. Para pessoas que estão decepcionadas com a religião. E às vezes até com o cristianismo, que elas conhecem. Porque até a irmã Débora falou agora um negócio, uma coisa que eu achei interessante. Sobre o acolhimento. Jesus acolheu o ex-cego, né? Mas aqueles líderes religiosos, vai-te embora daqui, quem és tu para nos ensinar, né? Eles expulsaram. Então tem muita gente que, às vezes até pessoas que passaram por igrejas, e elas se sentem abandonadas, ou se sentem desprezadas. E aí nós podemos falar assim, olha, Jesus, ele acolhe as ovelhas, ele morreu pelas ovelhas, ele chama as pessoas porque ele quer curar as ovelhas. O maior problema delas que é o quê? O pecado. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o primeiro ponto que nós devemos anunciar para as pessoas é que Jesus é esse bom pastor, irmãos, que dá a vida pelas ovelhas e não expulsa as ovelhas. Em vez de expulsá-las, ele morre por elas e ele lhes dá a vida abundante. É isso que ele fala no verso 10 e 11. Olha, esse verso 10 e 11 são muito interessantes. Bora ler aqui. Ele diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Enquanto que o ladrão mata, Jesus dá a vida para salvar. Jesus vai para a cruz para salvar. Então nós devemos dizer para as pessoas assim, olha meu amigo, não importa como você foi tratado, não importa os seus pecados. E até mesmo que te afastou da religião e até do cristianismo que você conheceu. Mas saiba que em Jesus existe perdão. Não importa qual o pecado que você cometeu. Cristo morreu por pecadores como você. Então, ele te acolhe. Se você se arrepender, se você crer nele, ele é o bom pastor que te acolhe. E ele está fazendo isso. Ele está dizendo, por exemplo, irmãos, aqui no versículo... deixa eu ver aqui. Olha o que ele diz no versículo 38. Versículo 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ele estava falando com quem, irmãos? Com pessoas que gostavam dele? Não, com gente que queria o quê? Apedrejar. Olha que Jesus diz isso para os apedrejadores. Jesus prega o evangelho para eles. Jesus diz assim, creio em mim. Quer dizer, ontem eu ouvi uma pregação linda, irmão, uma coisa linda. Assim. Quero recomendar para vocês do Tim Keller, que faleceu há pouco tempo. Né? Tem uma série de pregações dele sobre o evangelho. Uma pregação que ele fez aqui, umas 5 pregações aqui, ele pregou no Brasil. Depois eu vou até colocar no grupo, para quem quiser assistir. E ele diz assim, Jesus, ele estava pregando sobre o filho pródigo, né? Jesus pregou para o irmão mais velho. Quer dizer, Deus foi atrás do irmão mais velho, que era esse religioso aqui é o irmão mais velho da parábola. Lembra da parábola? Que o irmão mais velho fica com raiva porque o pai perdoa, né? Esses religiosos aqui são esse tipo de gente. Mas Deus foi atrás dele, e Jesus está fazendo isso. Então Jesus oferece perdão para os religiosos, para os que estão aí no mundão, como o filho pródigo que estava se acabando com prostitutas, com todo tipo de vício. Jesus, ele diz, se arrependam e creiam. Então Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que salva as pessoas. Então nós temos que falar isso, nós temos que falar do amor de Deus, da graça de Deus. Nós não somos, irmãos, anunciadores de juízo. O evangelho é boa nova. Nós temos que falar do juízo, nós temos que falar da ira de Deus, nós temos que falar que a lei de Deus condena os homens. Nós temos que falar do pecado, mas a nossa mensagem não pode parar aí. Nós temos que levar a Cristo como bom pastor. Então eu quero incentivar muito vocês podem usar esse texto para falar para as pessoas que estão feridas, falar para elas que elas precisam crer, ouvir o bom pastor, crer na palavra, que ele vai acolhê-las se elas fizerem isso. Bom, essa é a mensagem evangelística aqui do texto. E outra coisa também é falar para eles que Jesus é um com o Pai. Que é isso? Que ele é Deus também. O Pai é Deus, Jesus é Deus. Por isso que aqueles judeus queriam apedrejá-lo, porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele é Deus. Né? Bom, agora para o evangelista, irmãos, eu tenho só um conselho aqui para dar para vocês, para o evangelista. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Já até falei isso na primeira parte. Que não despreza os pecadores,
como os fariseus fazem com o ex-cego, mas busca em sua obra. Jesus foi até o ex-cego no capítulo 9 e perguntou para ele: tu crês no Filho do Homem? Quando ele tinha acabado de ser expulso. Então Jesus faz diferente dos fariseus. Olha, tem uma coisa que fala muito contra o cristianismo, são os falsos cristãos que estão aí inseridos no meio das igrejas, que são cheios de orgulho religioso, que condenam todo mundo, mandam todo mundo para o inferno, que se sentem melhores que os pecadores, sentem que são santarrões. É o irmão mais velho da parada. Que são como esses fariseus que expulsam os outros, que não acolhem os pecadores, que olham com aquele olhar já, sabe? As pessoas às vezes entram na igreja e todo mundo já olha. Já olha. Irmãos, isso não é evangelho, isso não é um espírito evangelista. O evangelismo, ele é acolhedor. Eu não estou dizendo que nós vamos aceitar o pecado das pessoas, não é isso. Nós temos que falar do pecado, nós temos que anunciar para as pessoas que o problema delas o que é? É o pecado, mas nós temos que mostrar que Cristo é o bom pastor. Então Jesus, ele acolheu, nós como evangelistas, nós só somos evangelistas se nós somos parecidos com Jesus. Nós somos pessoas que não se afastam dos outros, né? Tem lá um amigo que é de outra religião, uma religião que é totalmente oposta ao cristianismo. Não vou falar com ele, quero saber desse daí, né? Ou tem um comportamento na área sexual que é diferente do que o cristianismo prescreve. Não quero mais saber desse, deixa ele para lá. Isso é cristianismo? Não, nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E o sal está na comida, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Então, nós temos que, em primeiro lugar, com sabedoria, mostrar que nós estamos disponíveis ali àquela pessoa, a conversar com ela. E começamos a levar o evangelho, levar a mensagem do bom pastor, anunciar a elas que há esperança. Com o tempo, né? Vamos anunciando aquelas 4 partes. Primeiro falar de Deus, depois falar do pecado, depois falar de Cristo, depois falar da conversão. Isso aí é um processo de conversas. Mas se a pessoa sentir em nós que nós nos sentimos melhores que elas, acabou o evangelismo. Acabou. E quem foi salvo pela graça, como é que pode se sentir melhor do que qualquer pessoa? Nós somos todos pecadores. Alguém merece a salvação? Não. Então, o evangelismo, se Jesus acolheu, quanto mais nós devemos ser assim, seguindo o exemplo dele, nós que não somos como Jesus, né? Jesus era santo, nós somos pecadores. E o método, irmãos, destacado aqui. Bom, nós temos o evangelismo público, esses discursos aqui de Jesus foi público, mas nós temos também uma espécie de resposta sincera aos que questionam. Vocês leiam comigo, por favor, o versículo 35, observe aí, no 35, que diz assim: pois se chamou... Perdão, não é o 35 não, é o... Anotei errado aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, versículo 22. Em Jerusalém havia a festa de dedicação. Jesus andava, versículo 23, andava passeando no templo, no alpendre. Aí rodearam, é o 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Ele foi questionado por judeus. Aqui judeus é mais propriamente assim, entendido como a liderança religiosa. Então esse pessoal aqui não gostava de Jesus. Mas Jesus respondeu para ele, respondeu com sinceridade, mas respondeu: já vou-lo tenho dito, não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas está escrito de mim. Aí mais na frente, eles querem apedrejar Jesus, mas mais na frente Jesus diz, como eu já li para vocês, versículo 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Evangelismo, então, de resposta para aqueles que questionam. Aí não importa se a pessoa até tem má intenção, tá? Ela está perguntando? Fale para ela, fale de Cristo. Talvez lá na frente ele perca essa má intenção e o Evangelho, o Espírito Santo faz penetrar no coração dele, né? Mas um detalhe que eu quero encerrar aqui,
que Jesus fala, crede nas minhas obras. Nós temos que falar das obras de Jesus. Toda obra, todo o trabalho evangelístico é falar de Cristo, das obras de Cristo, das palavras de Cristo. Quais são as obras de Cristo? Os milagres. E quais são as obras de Cristo? São as palavras que explicam os milagres. Milagres são sinais. Jesus curou um cego de nascença, ele estava dizendo o quê? Que ele cura a cegueira espiritual. Jesus alimentou com pão e peixe, Jesus está dizendo que eu sou o pão da vida. Então, nós podemos usar essas ilustrações bíblicas para evangelizar as pessoas. Então, falar, olha, Jesus cura da cegueira espiritual, explicar o que é cegueira espiritual. Jesus alimenta a alma, falar. Então, tudo isso, irmãos, são métodos evangelísticos que usam ilustrações. Você vê que Jesus é criativo e Jesus usava o que estava em volta dele, falava de sal, falava de pão, falava da semente, falava do fermento, falava de tudo aquilo que eles usavam ali no cotidiano deles, do fruto, das árvores, das plantas e assim por diante, tá bom? Então, vamos orar, meus irmãos. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Tudo tranquilo? Então vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Ó Deus, muito obrigado, porque nós tivemos o privilégio nesta manhã, nesta breve aula, Senhor, que nós meditamos sobre o trabalho evangelístico e a obra, Senhor, que nós temos para fazer. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos dê graça para nós termos o Senhor como nosso modelo e podemos levar o Evangelho, a palavra de Cristo, Senhor Deus, a tantas pessoas que estão em volta de nós, mesmo que elas nos odeiem, como os fariseus odiavam Jesus. Nós possamos orar por elas e possamos, nas oportunidades, anunciar o Evangelho a elas. Nos use, Senhor, para isso, nos dê graça. Nós oramos assim, Senhor Jesus, muito obrigado, fique conosco, que o seu nome seja glorificado mais e mais através desse curso. Prepare a nossa igreja, para que a nossa igreja possa, Senhor, fazer a obra de evangelismo, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém.